A 154, vamos lá. Sim, agora a gente tem um homem de 30 anos com a queimadura de segundo grau em 15% de superfície corporal queimada por derramamento de água fervendo na perna esquerda. Tem dor intensa, eritema, bolha e edema. Então, assim, um enunciado bem sucinto com uma folha inteira de pergunta. Então, vamos ver como que a gente se vira aqui. Quais são os critérios utilizados para determinar a gravidade das queimaduras e como aplicá-los ao caso descrito? Então, só por uma questão de interpretação, antes da gente colocar na resposta do colega, a primeira pergunta não é em relação ao caso, é em relação ao diagnóstico de queimadura e como que a gente avalia e classifica a gravidade delas. E no final, ele quer que a gente aplique isso no caso, ou seja, ele quer que a gente pegue essa classificação e insira esse paciente, apesar dele já ter falado que a dele é de segundo grau. Então, aqui eu já estou provocando vocês no sentido que, assim, não é para a gente ser sucinto e falar assim, é primeiro, segundo e terceiro grau, e esse paciente é de segundo grau. Ele já deu essa informação para a gente. Então, voltando ao que eu acabei de falar, não parece ser o que a prova espera de mim, né? Então, vamos ver como que o colega respondeu, que eu tento complementar. A gravidade das queimaduras vai incluir alguns critérios, como a extensão da queimadura, perfeito, então você vai usar a regra dos 9. A profundidade, que aí a profundidade vai ser exatamente se ela é só de primeiro grau, e aí eu já complementaria descrevendo como que é a de primeiro grau, porque ele me deu uma de segunda com as características que eu vejo, né, as características físicas das queimaduras de segunda, que é a dor, a bolha, o edema e o eritema. Se uma forma de diferenciar por profundidade é de primeiro grau tem o quê? Uma queimadura superficial, que geralmente só tem o eritema e não tem bolha, né? E a queimadura de terceiro grau, que é aquela que eles chamam que é a mais profunda, que é a de espessura completa, que aí ela vai ter o aspecto de couro, de cera, vai ser indolor, pode ter edema ao redor dela, mas ela não vai ter normalmente bolha e vai ser indolor. Acho que essas são as características principais. A localização, então, sim, tem algumas localizações que vão aumentar a gravidade, né, dessa queimadura, e aí seria o períneo também, as articulações. Mônica tá dando uma travadinha. Tá dando uma travada. Deixa eu ver. Eu travei no meio da. Da Em que parte explicação. vocês ouviram? Tá, eu tô com o celular conectado também, então eu percebi. Então tá. Quando a gente está falando ali da resposta do colega, falando da gravidade, vocês ouviram até quando eu estava descrevendo os graus em Uhum. profundidade. Então, terceiro grau, Isso. tá. Então, quando eu estou avaliando, preciso avaliar isso em graus. E sim, o colega colocou ali no gabarito sobre a localização, eu tenho que lembrar que realmente, dependendo de onde eu tô, tem essa localização, ela vai ser mais ou menos grave, né? Então, face, mão, genitália, pés, articulação, períneo, né? Não só a genitália, mas o períneo também devem ser levados em consideração. E aí eu fiz um adendo, porque ele incluiu aqui nessa localização as vias aéreas e aí embaixo tem assim presença de inalação de fumaça. E isso que ele fez foi muito certo, porque às vezes o pessoal acha que é a mesma coisa. Quando eu falo de queimadura de via aérea, eu estou falando de, às vezes, inalar fumaça muito quente e aquilo, de fato, fazer uma queimadura na via aérea, que faz aquela resposta importante.
Mas às vezes o paciente não está no ambiente completamente quente, mas ele está sendo exposto a fumaça tóxica por estar no ambiente fechado, né? Então, é aquilo que a gente fala até da inalação de dióxido de carbono, de outras coisas. Então, isso é legal, essa diferenciação. Ah, a idade do paciente, ok, eu não me lembro se no manual fala isso separadamente, mas no próprio ATLS não. E comorbidade, sim. Se é um paciente que às vezes ele tem uma comorbidade que possa se agravar muito, por exemplo, é um renal crônico, é um cardiopata, esse paciente naturalmente já é um paciente que é mais grave, com uma queimadura às vezes até mais simples. Então, quando a gente fala de queimadura, não é só regra dos nove, né? Não é só superfície corporal queimada e não é só a gente fazer a avaliação de profundidade. E aí, dado nisso, quando eu aplico no caso, esse paciente tem uma queimadura de segundo grau, porque ele tem eritema, dor e bolha, mas ao mesmo tempo, ele é um paciente com 15% da superfície corporal queimada. Isso já fala o que pra gente? Bem, pessoal, no chat, vocês podem me falar aqui. Sim, se a gente for levar a grosso modo, e a gente vai destrinchar um pouquinho isso em seguida, ô Priscila, esse paciente, na verdade, o que eu queria que vocês concluíssem é que ele é considerado um grande queimado. Queimadura de segundo grau em mais de 10% de superfície corporal é considerado já uma gravidade da queimadura, por causa da superfície corporal. Porque às vezes eu vejo a gente falando assim, depende, é grave, depende da superfície corporal queimada, mas depende do quê? Quando você tem que responder essa pergunta, você não sabe a partir de quantos por cento é considerado grave. Então, pela ATLS e pela Organização Mundial, é acima de 10%. Não é difícil você conseguir 10%. Agora, foi só do membro inferior com água fervendo, mas foi uma queimadura um pouco mais profunda, às vezes não chega a ser uma de terceiro grau, esse paciente. Então, Mônica, quando deu. só voltando à resposta da pergunta, Ah, é que tinha foi. multado, não estava te ouvindo. É, então, assim, só em relação a essa parte dessa questão em específico, dos critérios utilizados para determinar a gravidade, que eu tenho dúvida se seria errado. Não, não me parece errado, mas eu acho que se for usar como critério de referência, eu não me lembro de ter visto. Comorbidade, sim. E levando para o caso, é falar que esse paciente tem uma queimadura grande, né, por ser mais de 10%, é de segundo grau pelas características que foi dada lá, e tem localização na perna, o restante não tem muito o que acrescentar. Esses dois primeiros são fundamentais. Acho que foi uma boa resposta. Qual a nota 2, então? Eu colocaria dois. Igual eu falei, não acho que ele perderia ponto, igual eu falo, por ter botado isso da idade. Apesar de não ver isso escrito, não vejo como, tira ponto porque isso está errado. Não, ele deu todas as outras informações certas, sabe? Então, vamos lá. Mas o final. Acho que não. O final que fala o quê? Trata-se de uma queimadura de moderada gravidade, exigindo manejo cuidadoso, mas sem indicação inicial de internação. Eu não tinha visto essa última. Às vezes aparece uma barrinha aqui embaixo, eu não vejo a última linha do que está impresso aí. Sim, isso daqui eu acho que perderia ponto porque é uma classificação considerada errada. Ele é um paciente grave? Ele não é um paciente grave. Ele não tem uma instabilidade, ele não tem nada disso, mas ele é considerado um grande queimado. Então, ele precisaria ação se você for reconhecer os critérios por conta da superfície corporal queimada. Então, ele descreve tudo certinho, mas chega numa conclusão errada ali no final, sabe? Quando ele fala que não precisa de internação. E eu nem acho que aqui, nessa pergunta, ele queria que a gente chegasse até essa conclusão, até porque ele vai fazer uma outra pergunta falando dos critérios de internação. Então, também tomar cuidado quando a gente vai responder, já dar aquela passada de olho em todas as perguntas, igual eu falo, porque às vezes você vai meter o pé pelas mãos, né?
Se vai ter uma outra perguntando os critérios, quando você responder os critérios, você vai se tocar que, na verdade, esse paciente tinha critério, sim, de internar. Então, não responde, às vezes, o que não precisa. Eu acho que era responder até aqui, no caso de escrito, 2 pontos. Inclusive, a forma de organização está excelente dessa resposta. E aí acabaria ali. Esse último parágrafo, eu acho que ele prejudica. Provavelmente perderia ponto, sim. Quer mostrar o nosso? Priscila, eu não sei, ele não deu detalhes aqui. É o tipo de coisa que não vale a pena a gente brigar com a questão. A Priscila colocou aqui, não entendi por que deu 15%. Será que ele está considerando o pé como 1%? Se fosse o membro inferior completo, frente e trás, daria 18. Então, acho que isso é só uma forma de falar que, tipo, pegou o membro inferior todo, mas faltou umas partezinhas. Então, assim, como ele não deu detalhe, não tem imagem, meio que é uma informação que a gente não precisa dela para concluir a questão. A gente precisa saber que se tem mais de 10, esse é um paciente grande queimado. Entendeu? Show. Então vamos para a segunda. Vamos para o gabarito, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente. Pode tirar a dúvida, Laís, antes da gente passar então. Quer botar dúvida, Laís, agora? Acho que ela colocou. Tá. Não, a queimadura de terceiro grau é qualquer quantidade. Se tiver 1% de queimadura de terceiro grau, já é considerado um paciente grande queimado com indicação de internação em CTQ. Pela classificação pela TLS, é queimadura de segundo grau mesmo. A de primeiro grau nunca vai ser internação, né, gente? Isso é totalmente de primeiro. No máximo, uma hidratação oral em casa, e analgésico. Mas a de segundo grau. A superfície é principalmente para ela. Queimadura elétrica, queimadura química, dependendo do volume, né, e do que foi. E queimadura de terceiro grau é independente da superfície. Vamos lá, então. Segundo. Beleza. E aí, na segunda, vai falar quais são as condutas recomendadas pelo Ministério da Saúde e pela OMS do manejo inicial das queimaduras de segundo grau com 15% da superfície corporal cometida. Tá vendo como até na pergunta ele meio que enfatiza que não é qualquer queimadura de segundo grau aqui, com 15% da superfície corporal cometida. Vamos ver como foi a resposta do colega. Então tá, os cuidados imediatos vão ser aqueles que a gente faz, na verdade, para qualquer paciente queimado. Se tiver com cobertura que aumente a temperatura, a gente remove. Se tiver que fazer um resfriamento, além de proteger da hipotermia, a gente vai fazer. Se tiver passado alguma coisa, ou se for queimadura química, a gente vai remover esse químico antes. Então, são alguns cuidados que vocês têm que estar com eles, tipo, na ponta da língua ali para responder. Então, assim, de imediato, o colega até colocou resfriamento com água corrente fria, 10 a 20 minutos com aliviador, reduzir a progressão da lesão, evitar o gelo por causa da vasoconstrição, e a gente pode fazer até hipotermia, porque se ele é considerado um grande queimado, imagina se você resfriar muito esse paciente. Ele tem um percentual ali considerado alto, né, por mais que seja de 15%, de perda de continuidade dessa solução que é a pele, que faz a nossa regulação térmica, né? E aí retirar roupa e acessório, beleza. Nunca esquecer da analgesia, um paciente que sempre chega com muita dor, às vezes mesmo até queimaduras em percentual menor, a dor pode ser até desproporcional àquilo que a gente está vendo, que dói muito mesmo. Então, oferecer analgesia, se necessário, até oferecer opioide, pode ser necessário, tá? Então, até incluir os opioides aqui também, muito bem, colocou direitinho, até as justificativas, né? Quem fez essa resposta aqui. Os antistamínicos podem ser indicados para coceira durante a cicatrização. Foi super completo, já foi até para o tratamento lá no pós desse paciente.
cuidados com a ferida, então é aquilo que eu falei. Tem estrutura em cima, ou veio de casa com alguma coisa em cima da ferida, né, que às vezes acontece, a gente vai ter que remover isso, é pó de café, pasta de dente, ou a própria substância que causou a queimadura, né? A gente tem que fazer a remoção antes de fazer o curativo, que seria limpar, passar o que a gente usa, tem mais disponível a sopa de azena de prata, que tem um potencial antimicrobiano também, e fazer a cobertura, porque a gente protege, inclusive, de corrente de ar, né, que é uma das coisas que dão muita sensibilidade para essa cicatriz. Então, às vezes, só de cobrir, o paciente já tem uma melhora boa da analgesia. Dar analgésico, não fazer curativo, a gente não ajuda tanto esse paciente. Então, os cuidados com a ferida, para mim, estão impecáveis aqui. Prevenção de infecção, ela vai falar de observar e tudo mais, tá ótimo. Falou de antibiótico sistêmico, não é para fazer para todo mundo, só se tiver infecção. A hidratação e suporte nutricional, se a gente fosse botar como ordem de prioridade, esse tinha que ser praticamente o primeiro, né? Incentivar a ingestão hídrica, dieta rica e vacinação antitetânica. Sempre tem que checar mesmo, tá? Como é que tá a parte de antitetânica desses pacientes. Deixa eu ver se alguém sugeriria fazer alguma coisa diferente do que está aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, Tô estamos lhe caladinho. ouvindo. Tá caladinho, eu já achei até que eu tinha caído de novo, eu tava travada. Não. Ô, Laís, aqui você tá falando em superficial. A gente não ficou com essa informação sobre ser superficial de fato, tá? Então, como 20%, a gente pode até bater as fontes depois. Eu me baseei e estudei até antes da gente começar essa aula pelo ATLS, que é uma das referências também, mas aqui ele pede especificamente do manual e da OMS. Então, eu acho que é válido até dar uma olhada nessas duas referências para a gente fazer o contrapeso, tá? Mas acima de 10% em queimadura de segundo grau, se ele não especificou como profundo, não é o que a gente consegue avaliar no caso de 3 linhas de enunciado. A princípio, você vai ver que esse paciente se inclui nesses critérios. E aí seria de 10% em adulto também. Rodrigo, quer tirar sua dúvida? Você levantou o dedinho? Boa noite, doutora. Eu acho que é a dúvida que todos nós ficamos, é porque justamente o ATLS fala 10%, mas o protocolo do Ministério da Saúde fala que o grande queimado é a partir de 20%, né? E até na minha resposta, né, quando eu fui colocar, eu até coloquei entre parênteses, né, grande queimado, 20%, mas assim, fiz toda a parte da questão de internação dele, mas sempre colocando entre parênteses, porque assim, tem muitas essas divergências, e aí até Sim. o protocolo que eu verifiquei, tinha verificado, e realmente falava isso, e aí acho que é isso que também os meninos estão falando, né, porque aí fala que terceiro grau é 10% e tal, então assim, acho que ficou bem acho que foi bem também a resposta da Fica bem Sara, polêmica, né? Porque ela está na transição das e, duas indicações. e Não, aí e eu, assim, eu não esmiucei o ministério antes de entrar. Como a gente, em geral, vê muito pelo ATLS, eu acredito que possa ser uma coisa para a gente retificar, sim. Eu só não afirmaria agora sem ter checado, porque, igual eu falei, a fonte que a gente acaba checando, e aí você se surpreende com, às vezes, a pergunta ser específica para uma fonte X, que é o que deixa todo mundo desorientado para a prova. Eu acho que até a forma com que você, Rodrigo, usou como forma de burlar isso, né? Seria a mais inteligente a se fazer. Tipo, o paciente apresenta 15% de superfície corporal queimada, pelo manual ele não teria indicação de internação, e você fazer uma resposta mais ampla, com uma chance maior de pontuar, né? Então, eu entendo o que vocês estão falando e até retifico se todos estiverem de acordo que seja assim, porque eu não posso afirmar por eu não ter visto mesmo. Pode ter sido uma falha na organização aqui para a aula aqui agora, sabe? Mas também se cai em relação ao ATLS, que é o que a gente faz manejo de quase tudo na prática, aí se você não interna com 15%, você também estaria errado. Então entra naquela jogada de prova que a gente fala que é meio injusta, né? não, não, sim, na verdade, eu internei, eu fiz tudo, né, coloquei, Sim, considerei
grande queimado, normal, justamente por causa dessa questão da divergência, Sim, igual assim, quando se trata de NEP, né? E claro, aí, entre parênteses, eu coloquei, né? Coloquei considerado grande queimada, acima de 20%, e tal, mas eu fiz isso, toda a dinâmica dele internando, porque é justamente isso, a sim, gente. Aí acho que foi isso que justamente acho que toda a galera aqui também ficou entre essa dúvida, esses 10% aí, sim. entre os pontos. Mas obrigado pelo esclarecimento. E assim, é o que eu falei, até a coisa para a gente até retificar. Até como que foi específica em relação à fonte e eu não esteja usando a fonte da questão específica, a gente tem que usar essa daí. Então, se eu estiver falando de ATLS, estiver errado em relação aos percentuais, vale da fonte que está sendo pedida na prova. Ali, como a Doutora, gente não sabe, gente, só um parênteses aqui. Muitas vezes, na maioria, né, quando é trauma, esse tipo de coisa, eles usam no ATLS. De qualquer forma, como a gente na hora da prova não vai saber, não vai lembrar, enfim, cita todos. Aquilo que a gente comentou da outra vez, entendeu? É melhor. Isso que a estratégia do Rodrigo, igual eu falei que foi uma estratégia mais abrangente, como a gente está na vantagem da prova discursiva permitir que você não tenha o limite de linhas, aí entra o que eu falei, você fazer uma resposta mais abrangente, muitas vezes te dá mais chance de pontuar. Então, se você for específico, se ficar sendo muito preto e branco, é claro, pode ser que a gente pegue um gabarito que vai falar assim, não internou, não fez pela TLS, vai zerar tudo. Isso pode acontecer. A gente está exposto a isso quando está fazendo prova, o tempo todo, do- todo mundo, né? doutora, Oi, quem falou comigo? é Neilton, doutora. Pode falar, Neilton. Ô, doutora, mas a internação não é maior ou igual a 20 em adulto e 10% em criança e idoso É justamente isso que a gente está falando, Neilton. A gente está usando duas referências diferentes. Eu estava usando a referência do ATLS. do ATLS, sim. Isso, aí no ATLS são 10%. Mas a questão aqui específica é do Ministério da Saúde, que é uma Mas coisa nesse que caso, eu não chequei. Então, baseado no que vocês estão me dizendo, a gente pode reformular isso daqui. entendi. E aí seria Então, exatamente, sabe o que que isso é interessante? Que mostra o quanto de conhecimento que já se adquiriu sobre essas duas formas de resposta. Uma de você ter que ser fiel à fonte que está sendo sugerida e entender que no contexto geral a gente também biográfico. Então, se, por exemplo, essa questão não divulgasse que, tipo, segundo a fonte a OMS e o Ministério da Saúde, se ele só falasse qual que seria a conduta com esse paciente, a gente teria recurso como resposta certa às duas respostas que a gente está discutindo aqui. Então, assim, vamos tentar, dentro da dificuldade, aproveitar o que a gente consegue aqui dessa situação, né? Então, o, vamos fazer o contraponto, que o Ministério da Saúde e a OMS vai ter uma divergência em relação ao ATLS quanto ao percentual, um internaria e o outro não internaria, mas no contexto global da questão, seria você conseguir fazer essa condução da queimadura, né? De maneira correta, orientar como que é de segundo grau, os cuidados que, igual eu falei, o que está descrito aqui, e até o gabarito com que o colega colocou, são importantes porque eles não estão sendo específicos quanto a isso do Ministério. E essa questão em específico, sim, vocês acertariam e eu iria errar, porque eu estou usando uma referência errada. Então, se não está especificado, todo mundo ganha. Mas se tiver especificado, a gente tem que usar a lei da prova. E aí vai acertar quem souber aquela referência, tá? tá bom, doutor. Outra coisa também, doutora, é porque, Diga. assim, nesse caso, a queimadura atende como critério de internação imediata. Mas esse paciente, ele não vai para casa, e sim, ele vai ficar monitorizado ou que seja que tenha um sinal de complicação. Aí já depende, porque se a gente for usar ao pé da letra a orientação do Ministério, se esse paciente ficou aqui, eu fiz analgesia e fiz o curativo, ele ficou bem, ele vai para casa com orientações. E aí até tem uma outra questão que vai entrar nesse quesito aqui. Ele não fica em internação. E Ele aí, fica quando a gente fala de critérios monitorizado. de internação, então, você vai monitorizar por quê? Sim. Você monitorizaria esse paciente? Eu não vou ter que deixar ele para avaliar se ele tem algum sinal de complicação. Ele não pode complicar. Quais são as complicações possíveis para esse caso, se ele não vai ser internado, se a gente for usar a referência do Ministério da Saúde? Ou é internação ou é casa. Observação não entra como um dos critérios. Não Ou ele entra. tem critério para ficar, ou ele vai para casa sendo orientado a voltar se
tiver febre, se a ferida mudou e ficou purulenta, se ele tá com uma dor que não melhora com os analgésicos na casa dele, entendeu? Então, Entendi. assim, igual eu falei, a gente tem que ter critério até para fazer essa resposta, porque ou é uma coisa ou é a outra. Se a Sim, gente for senhora. levar, igual eu falei, eu acho que o divisor de águas foi a gente chegar nessa questão que fala de uma referência específica. Então, se a gente for levar isso para o lado do Ministério da Saúde e OMS, a gente não ia internar. Então, a gente vai fazer todos esses cuidados, que vai valer tanto para o que vai internar quanto para o que não foi internar, né? Então, vamos aproveitar o tempo e as informações. E aí, se eu for internar, ele não vai embora para casa dele, eu não preciso orientar. Se ele for Entendi. ficar, a gente vai tomar todas as medidas por aqui, tá? Mas entenderam, gente? Só para a gente dar seguimento também, não ficar aqui vendo isso. Então, se a gente for levar, vocês esse paciente não seria internado, ele iria para casa. Ah, ele vai Agora, para se a gente for casa. levar a referência do ATLS, sim. Pelo Mas todos os ATLS ele vai para cuidados. casa, não é isso? Não, ao contrário, pelo ATLS ele Ao interna. contrário, é isso. A OMS que vai Isso, para casa. E a ATLS isso, ele fica internado. isso, É isso, é isso. Entendi agora. tá? Tá bom. Então, fora isso, tudo o resto que está aqui na questão vale para os dois casos, tá? E aí a gente tem uma correção de que dentro desses 4 pontos, tirando essa questão da referência, que é uma questão mais da Então, se a questão, gente for levar a referência ao pé da letra, que nem fala disso da indicação de internação. Aí no final ele fala justamente o que a referência pede que fale. Então, ele teria fechado a questão, tá? tá Teria ótimo. conseguido os 4 pontos. Muito bem. Terceira, Aí na terceira, ele já quer saber quais os critérios clínicos que indicam a necessidade de internação hospitalar para pacientes com queimadura conforme diretrizes oficiais. Aí, diretrizes oficiais já fica meio que em aberto. Então, aqui, como a primeira questão falou da OMS e do Ministério da Saúde, eu vou usar as diretrizes que eu vejo pelo ATLS e aí a gente vai complementando a resposta se for diferente, se tiver alguma coisa em desacordo, tá? Acho que a gente pode discutir dessa forma. Então, o que o colega colocou? As perfis com mais de 20%, pensando em adultos e 10 em criança, queimadura em áreas críticas, isso daí baixa para as duas referências, face, mão, pé, genitália, grandes articulações, queimadura de terceiro grau, aí não tem um percentual específico para ela, no FLS é dessa forma também. A lesão por inalação de fumaça, então a lesão de via aérea ou relato de estar em ambiente fechado com inalação de fumaça, são pacientes que têm que ficar em observação, né, e também já entra naquilo que a gente estava falando. Complicações associadas, aí já seriam complicações, acho que está dizendo em relação à infecção. Eu não sei se essas complicações, vocês me corrijam se estiver descrito pelo Ministério, porque são complicações que a gente não vê no momento da decisão se interna ou não, né? A gente não vê infecção imediata, a desidratação a gente até vê, mas é uma coisa que a gente costuma corrigir. E sepsia a gente também não vê de imediato. Então, dependendo da forma com que se bate o gabarito, talvez esse pontinho não entraria, porque essas complicações associadas não são imediatas. Então, se a gente vai mandar para casa, a gente veria depois essas complicações, no primeiro momento elas não internariam. Mas sim, se ele foi para casa e infectou, ele vai internar. Entra como critério de internação, uma maneira, uma avaliação como se fosse secundária, né? E só vou abrir aqui que ele fechou para mim. Eu acho que foi qualquer, do meu negócio aqui. O restante do gabarito do colega. Ah, já abri, para deixar. Doenças abriu? pré-existentes, que são aquelas comorbidades que a gente falou, né? Comorbidades graves que podem potencialmente piorar por conta dessa queimadura. A gente tem que deixar esse paciente aqui. E pacientes sem suporte adequado para o tratamento domiciliar. Então, é uma questão social que entra. E até aqui eu acho que foi a mesma coisa que o ATLS coloca. Eu vou até confirmar. Mas é isso mesmo. Aí coloca de segundo grau maior de 10%. Essas áreas críticas, igual o colega descreveu aí. Qualquer queimadura de terceiro grau ou de segundo grau profundo, independente do percentual. A queimadura elétrica e química de importância, tá? O ATLS coloca isso também. A queimadura elétrica, quando tem aquela história de entrou numa mão e saiu na outra, com aquela possível passagem por região cardíaca, e tem que deixar internado para monitorização, tá? E aí, muito provavelmente, você vai encaminhar para CTQ. E o resto, acho que é igual. Como é que ele foi Beleza. nessa resposta? Eu só fico em dúvida se eu consideraria essa complicação associada.
Porque isso é um critério de internação, mas que a gente não vê no primeiro momento. Mas, ao mesmo tempo, a pergunta não foi específica em falar assim, o que você faz internação imediata, porque na chegada da queimadura você não vai ver essa infecção, desidratação grave nem sepsis, mas isso é muito comum de se ver naquele que você mandou para casa e que voltou. Então, acho que não estaria errado, não. Tá. Acho que dá para completar essa questão aí também. Acho que a resposta está bem completinha. Só colocaria, volta lá só um pouquinho, Beth, para eu ver como que ele escreveu a química e a elétrica. Colocou de uma maneira genérica. Vocês podem me corrigir se estiver descrito no Ministério, mas pelo ATLS ele especifica quando são queimaduras elétricas e químicas mais importantes. Tipo assim, foi um contato pequeno, não foi nada que tenha tido transmissão pelo corpo, com aquele negócio de entrada e saída, você não precisaria internar, tá? Salvo esses detalhes. Mas vamos bater com gabarito. Ah, aí aqui, ó, o gabarito da questão já bate com a TLS também, né? Então, por mais que tenha perguntado ali, é uma coisa até para a gente rever e organizar. Pode acontecer, gente, vocês conhecem o INEP, de acontecer uma questão exatamente dessa forma, em que uma está numa referência e na outra em outra, porque ele não especificou aqui que ele queria uma referência X, né? Então, tá. Aí ele fala da queimadura de superfície corporal maior que 10%, de segundo grau profundo ou terceiro grau, independente da área. Áreas críticas, lesão inalatória ou suspeita de intoxicação por monóxido, queimaduras elétricas de alto risco, paciente com comorbidade. Beleza, bem parecido, só muda esse percentual mesmo, que faz toda a diferença, né? Ok. A quarta. Ah, mas aí eu faço o quê? Coloco tudo? Então, o que que eu faria? Se chegou na prova e ela está falando uma referência específica, uma coisa se você não sabe essa referência. Se você não sabe a referência específica, você vai escrever lá que você sabe. Tipo, pai, cara, eu decorei só do ATLS, chego na prova, o negócio me pergunta uma referência específica. Eu não sei. Aí eu não vou responder nada? Não, responde o que você sabe, da maneira mais completa possível, tá? A questão seguinte, se eu for pensar numa lógica de prova, mesmo a gente sabendo que nem sempre é um raciocínio lógico, se ele me perguntou na segunda sobre uma fonte específica, o mais congruente seria que a pergunta 3 também fosse em relação a essa mesma fonte. Só que o gabarito dado aqui foi uma falando do Ministério da Saúde e a 3 falando da referência do ATLS. Então, é uma coisa que pode estar errado, que é uma coisa para a gente corrigir, que a gente pode até ver, sim, mas ela não ficou congruente nesse sentido. Eu escolheria uma forma de responder caso eu soubesse as duas. Ou o que faria o que o Rodrigo fez. Se eu souber as duas e diferente realmente o que cada uma fala, eu já mostraria conhecimento na resposta falando que pelo Ministério da Saúde, OMS, não se interna com essa superfície corporal queimada. O ATLS já sugeriu internação, mas não nas fontes citadas. E aí, na resposta seguinte, eu colocaria porque ele dá ali no final diretrizes oficiais. Essas três são diretrizes oficiais. A TLS, a OMS e o Ministério. Sendo que quando ele fala de diretrizes oficiais, a minha mente, dentro do raciocínio, já vem mais para a OMS e Ministério da Saúde. Aí esse gabarito estaria errado, entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar nesse sentido. Se for em relação à OMS e Ministério da Saúde, a gente vai falar todos esses critérios. A única diferença seria o descritivo da superfície corporal queimada. Mas vocês conseguem perceber que a gente está gerando uma mega discussão com um gabarito em que a única diferença era aquela descrição daquilo ali? Então, se você também empaca com isso, de tipo, é 10% ou é 20%, e não responde o resto das coisas que é igual para a TLS e para a OMS, você perde a questão inteira. Então, acho que até é válido essa situação para, tipo, não perde o foco em responder o que está sendo perguntado. Porque a única diferença é um de 10 coisas que a gente responde ali, tá? Então, acho que isso é uma coisa para se levar em consideração. Nesse caso, Neilton, a única diferença entre a TLS na resposta 3 seria quanto à superfície corporal queimada. O resto é igualzinho os dois. O gabarito de vocês, do colega que respondeu, que foi baseado no Ministério da Saúde, e o meu, que é da TLS, ele é exatamente igual. Só muda o primeiro item da superfície corporal queimada. Então, você poderia botar entre parênteses, internaria se
superfície corporal queimada maior que 10 pelo ATLS e maior que 20 pela OMS. A única coisa que seria diferente, tá? E aí na 4, ele já coloca para a gente quais orientações devem ser fornecidas ao paciente para o tratamento domiciliar adequado de queimadura de segundo grau. Então, de uma maneira também genérica, né? Se o paciente vai para casa, se não é o caso que internou, então vamos considerar o paciente da OMS aqui, que orientações eu daria? Ou, depois que esse paciente terminou o tratamento de internação dele, vai para casa, quais os cuidados ele tomaria? Então, isso também vale para as duas situações. Como que eu oriento em casa esse paciente, tá? Quais são os cuidados que vocês vão dar para um paciente queimadura de segundo grau? Aí deixa eu ver o gabarito do colega, podem respondendo aí no chat também. Peraí que travou aqui. Cuidados com a ferida, né, que são de sempre fazer as trocas de curativo, manter a área limpa, sempre reforçar que é uma área de potencial de infecção, que você perdeu a proteção, então tá sempre com mão limpa, ou se disponível usar a luva, fazer essas trocas. Se não tiver condições de fazer em casa, vai fazer a troca de curativos diariamente na clínica da família no serviço de referência. Evitar romper as bolhas, porque isso aumenta o risco de infecção. A hidratação e nutrição, então se alimentar bem, beber bastante água. Tudo aquilo que favorece a cicatrização, né? Alimentação rica em proteínas, etc. Alívio da dor, então tomar os analgésicos prescritos, exposição solar, tomar cuidado para não fazer hiperpigmentação. Monitorizar os sinais de infecção, então a gente tem que explicar para esse paciente o que é errado, e se tiver errado, ele voltar. Então, falar mesmo de secreção, de alteração de cheiro, de mudança no padrão de dor, tudo isso é importante, tá? Isso é monitorizar, além de febre, né? Os sinais de infecção, evitar automedicação, então tentar não colocar receita caseira, unguento, orientação do vizinho, a gente tem que ser bem rigoroso para queimadura, nesse sentido, então legal o colega ter colocado isso. E acompanhamento médico, retorno para avaliação de acordo com o orientado. Acho que o mais importante é você dar os cuidados com a ferida, que tá batendo com tudo que eu tinha colocado aqui também, hidratação, analgesia, sinal de infecção, evitar exposição solar, e é importante a gente ter essa noção social do paciente, né? Se não tiver ajuda em casa, se for uma área que você não consegue fazer o curativo sozinho, comparecer à unidade de saúde para fazer as trocas, tá? Isso colocar à disposição, né? Voltar sempre que necessário. Quer Eu ver o acho que pode ir pro nosso? gabarito. Aham, acho que está bem completo isso. Higienização adequada, curativo diário, proteção solar, proteções vitais, hidratação e analgesia. Até mais completo do colega. Então, assim, baseado nisso, de qual seria a referência a ser usado, eu acho que se essas respostas foram todas da mesma pessoa, ela foi muito bem. Ela perderia um outro ponto aí. Eu quero Um fechar com detalhezinho. essa observação, gente. Parabéns aqui para quem escreveu. E como exemplo de evolução que a gente está vindo nas respostas, né? Eu acho que vocês conseguem observar isso. A gente tinha respostas rasas, meio com falta de estrutura. Então, agora, a gente viu ontem, né, algumas assim também, hoje isso se repetindo, de respostas completas, topificadas, que não precisa ser assim necessariamente, mas que isso dá uma organização no raciocínio, que tem um começo, meio e fim, que, né, consegue responder todas as alternativas. Então, parabéns aqui. Na anterior também a gente teve uma resposta boa, então parabéns também, tá, gente? Pra vocês verem como não é um bicho de sete cabeças quando a gente começa a praticar, começa a colocar isso nas questões, a coisa vai fluindo. Vocês vão ver como vocês vão melhorando cada vez mais as respostas, tá? Parabéns aqui. Eu queria até fazer um adendo que eu realmente me surpreendi em ver as respostas. É o primeiro dia que eu estou pegando com esse formato da resposta deles. E eu achei que principalmente a forma de organização tá excelente, assim. Tá uma forma que dá para a gente entender. Eu, como especialista vendo, dá para perceber que, pelo menos, as respostas que eu vi hoje estão tentando seguir um raciocínio clínico ali, que é uma coisa que a gente fala desde o início, para você não se perder, né? E eu não sei os outros colegas que estão vendo se estão achando assim muito diferente de como eles fariam, que eu acho que isso é um termômetro também, né? Tipo, Sim. será que a gente
deu sorte, pegou aqui, tipo, os CDFs da turma, né, nesse assunto, tipo, o melhor aluno em queimadura mandou a resposta de queimadura. Então, acho que vale pro grupo como um todo, dar uma olhada nessas respostas, entender em que lugar que você está em relação a elas, tipo, nossa, eu não responderia dessa forma, tá muito diferente, eu estava entendendo que era outra coisa, e tentar se reorganizar, porque eu estou vendo que essas respostas estão batendo muito com os formatos de gabarito que a gente costuma ver do INEP. Então, para a gente tentar entrar realmente no senso comum ali. Isso, legal, isso aí. O mais importante é vocês conseguirem perder o medo, né, aquele pavor da discursiva e interpretando a questão. Só para você entender, Mônica, a gente na segunda-feira teve um nível de respostas e aí a gente, Uhum. né, ontem também teve outro nível de respostas, algumas menos completas, outras mais, mas de qualquer forma é essa dinâmica, né? A gente tem aí mais 2 semanas e meia, vamos dizer assim, de encontros. Então a coisa vai ficando muito fluida. Tenho certeza que vai ficar muito bom. Ah, se já se ajustou isso dentro da primeira semana, a gente já entende que a curva vai só continuar subindo, né? Então, Assim, né? uhum, bem Isso aí, ascendente. bem ascendente. Vamos lá. Então vamos para a nossa última questão do